Bem-vindos, bem-vindos. Seguinte, essa live aqui é a live número 2 de uma série de 6 lives do projeto Vença de Você. O seu maior concorrente é você mesmo, né? Eu não tenho que ser melhor que você, eu tenho que ser melhor do que eu fui semana passada. A gente tem que vencer as nossas batalhas interiores pra gente ter sucesso na vida. Sucesso em qualquer área, tá bom? Na família, no trabalho, na profissão, todas as áreas da vida, tá bom? Medo do julgamento, medo do que vão pensar de mim. Quem nunca, né? Eu tava com a pia suja e falei, vou gravar um Insta colocando aqui a pia suja. Aí depois falei, não, o que vão pensar de mim? Eu pensei isso. Falei, o que vão pensar de mim com a pia suja? Cara, todo mundo tem pia suja em algum momento da vida. Mas é engraçado isso, a gente às vezes fica com medinho do que vão pensar, do que vão falar, e a gente vai discutir um pouco isso. Quando a gente tem medo do julgamento, isso tem a ver com o egoísmo. Você fala, nossa, nunca associei isso na vida. Talvez você saiba disso, mas talvez não. Está intimamente ligado ao egoísmo. E eu vou provar isso pra você, tá bom? Quando a gente tem medo do julgamento, e isso nos paralisa, isso impede que a gente vá adiante, isso impede que a gente leve nossa mensagem pro mundo, o que acontece? A gente sofre duas vezes. Porque a gente sofre com o medo do que vão pensar e sofre porque fica com raiva por ficar paralisado, entendeu? Aí eu fico com medo, aquele medo me paralisa. Aí eu fico com raiva porque eu fiquei paralisado e não fui adiante na missão da minha vida. É louco isso, mas é verdade, tá? Eu preparei essa live incrível pra você, tá? Com um embasamento científico. Uma das referências que eu passo pra você é o livro O Poder do Agora, tá bom? O Poder do Agora é, estou aqui, não estou nem no passado e nem no futuro, tá? Lógico que você tem que fazer planos, mas é um livro que traz isso aqui. Presença plena no momento presente. Queria dizer pra você que o contrário do medo não é coragem, tá? Guarda bem isso no teu coração. Por quê? Coragem, na verdade, quando você tem coragem, não quer dizer que você não tenha medo. A coragem é você agir apesar do medo. Você entrar em ação, tomar as atitudes que têm que ser tomadas, apesar de sentir medo no coração. Entende? A questão é, eu entro em ação apesar do meu medo? Ou não, ou ele está me paralisando. É essa a questão, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer é você monitorar os seus pensamentos. O que acontece com o pensamento? Quando vem um pensamento na minha cabeça, a nossa mente ela acompanha um padrão. Isso está no livro também, tá? E eu aprendi isso com Jerônimo Temel, que é o meu mentor. A nossa mente ela tem um padrão. Então quando eu penso alguma coisa, aquele pensamento começa a se repetir e ele gera um sentimento. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser raiva. Então ele vai acompanhar aquele padrão. E o meu sentimento alimenta o meu pensamento. Aí eu penso repetidas vezes e gero o sentimento que alimenta o pensamento. O que você tem que fazer? Monitore o teu pensamento. Monitore aquilo que você está pensando, aquilo que você está alimentando a sua mente. Monitore. Como que você monitora? Primeiro, veio um pensamento e fala, não. Pode, né? Já espanta ele, já bate no peito. Por isso que eu coloco música alegre no começo. Pra gente espantar um pensamento negativo. Entende? Se a gente ficar se alimentando de notícia ruim na TV, no rádio, seja lá onde for, a gente está alimentando alimentando um pensamento negativo. Para você neutralizar, existem alguns recursos, algumas técnicas. Eu explico isso no treinamento comigo. Tá? O treinamento presencial que hoje é online. Tá? Dica 1, neutralize, monitore seus pensamentos, neutralize o pensamento negativo. 2, pergunte para você mesmo, você tem uma mensagem para passar para o mundo. Aí você pergunta para você mesmo, o que pior, se eu transmitir minha mensagem para o mundo, o que pior pode acontecer? Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas fala assim, a melhor, acho que é do Jerônimo inclusive, ele fala assim, a melhor maneira de você dominar o seu medo é você enfrentar ele de frente. Pegou essa pra você? A melhor maneira de você vencer o seu medo é você enfrentar ele de frente. E não ficar se escondendo atrás dele, né? Ficar, tô com medo porque ele é maior do que eu. Não. Enfrenta os medos, né? Então, uma forma de enfrentar é isso. Pergunta pra você mesmo, o que pior pode acontecer? Pior que pode acontecer eu receber críticas ou alguém fazer chacota do meu nome? E se fizer, quanto tempo isso vai durar? Vai durar 2 dias. Então tá tudo bem. Daqui a pouco esquece. Essa é a 2. 3. Agora segura essa é a principal. Quando a gente tem medo do julgamento,
né? Normalmente as pessoas que têm medo do julgamento, medo de crítica, elas são egoístas. Vou repetir que fique bem claro isso que eu estou falando. Via de regra, as pessoas que têm medo de críticas são egoístas. E eu vou te dizer por que essas pessoas são egoístas. Putz, eu tenho uma mensagem importante para passar para as pessoas. Eu preciso me expor para o meu trabalho, para eu crescer na minha profissão. Eu preciso falar, preciso dar um recado. E eu não falo, eu me calo. Eu estou sendo egoísta. Se eu tenho uma mensagem de transformação para alguém, naquilo que eu faço, na minha profissão, seja lá o que for, e eu tenho que fazer aquilo e não faço, eu estou sendo egoísta. O teu conhecimento, a tua experiência de vida, ela pode gerar transformação em alguém. E você, não estou falando você, alguém, pessoa, está privando a humanidade daquilo que você conhece que você pode ajudar. Entende o ponto? Porque fica com medinho de crítica, medinho de julgamento. Ah não, porque olha, minha boca, meu nariz, meu cabelo, minha voz. Ah não, sabe o que é? Não vou. Entendeu? Então, eu lembro de uma vez, eu fiz uma live, e aí a pessoa... E eu fazendo a live, eu nem me lembro o tema. No final da live, eu recebo um direct. Encerrou, recebo um direct. Lembra, o que eu coloco na rede social não tem fim terapêutico, porque eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas a gente ajuda dentro da nossa área de conhecimento, tá? No final da live, a moça me chamou, né? Ela falou assim: Adriano, obrigado pelas suas palavras. Eu tava com a corda pronta para eu me enforcar. Por uma coisa que você falou, que eu não me lembro agora o que é, por uma coisa que você falou, eu desisti. Agora, imagina se naquele momento eu tivesse medo do julgamento antes da live, falar, não vou fazer a live não. Não vou fazer porque tô com medo do julgamento, o que vão pensar de mim, minha voz, meu cabelo, tô com cabelo grande, tô com barba. Imagina, eu não ia dar a opção para essa pessoa, dela escolher entre, peraí, eu tô com a corda pronta, eu vou desistir porque eu vi uma... Entendeu? Então você também tem essa condição. Às vezes, você que está me vendo agora, me ouvindo, você é o único elo entre Deus e um ser humano. Às vezes, Deus coloca você para ser o único elo entre ele e uma pessoa. E o que você vai falar para aquela pessoa, não importa o que você faça. Não importa desde que você... Não importa se você é um advogado, se você faz limpeza, não importa. Entende? O que você vai falar é o elo que a pessoa estava precisando para ser conectada com Deus naquele momento. E você está impedindo isso porque você é egoísta demais. Ouviu o que eu falei, né? Às vezes você é egoísta demais para dar o teu recado para o mundo. E aí você está sendo egoísta, está segurando para você. Então, quando você precisar transmitir a sua mensagem para o mundo, você pensa o seguinte: cara, não é sobre mim. É sobre a pessoa, é sobre o ser humano, é sobre a humanidade, é sobre o outro, é sobre o benefício que eu vou gerar para o outro. Entende o ponto? Então sempre quando eu faço live, quando eu coloco conteúdo, virou um piloto automático. Eu sempre penso, é sobre o outro, é sobre quem está assistindo, não é sobre mim. Entendeu? Então a gente tem que partir desse princípio, tá? Meu pedido para você, ou para quem, se você conhece alguém assim, uma proposta, né? Um convite para a gente deixar de ser egoísta, para a gente realmente fazer a diferença na sociedade, para a gente transmitir um recado de amor, de paz, de união, ou o recado que você tiver para dar, não importa o que você faz. Ó, aqui a gente tem na live, por exemplo, tem a Fran. A Fran, ela é organizer, eu tô falando porque ela me permite falar isso. Ela é organizer e ela... Deixa eu ver, tem também a Mari, não sei se a Mari tá aqui, continua com a gente. A Mari também é organizer. E essas pessoas, elas levam, não é só organização para dentro do lar, elas levam harmonia, elas levam paz. Porque imagina você entrar numa casa toda bagunçada, você não tem paz, fica aquela coisa correndo. E aí quando você organiza, deixa tudo em ordem, tudo organizado, bonitinho, você entra, você tem paz, você tem harmonia. É a harmonização de ambiente, entende? É a mensagem para o mundo dessas pessoas. Eu não sei o que você faz, mas eu tenho certeza que você tem uma mensagem para o mundo. Entende? Mas eu tenho que te alertar. Com muita integridade, você sabe que eu sou íntegro. Você vai ser criticada.
você vai ser criticada, isso vai acontecer, e a diferença é como é que você vai lidar com isso. Primeiro, se você está levando a sua mensagem para o mundo de forma íntegra, dentro da tua área de conhecimento, ajudando a humanidade a evoluir, cara, dane-se crítica. Quem é que está criticando? É hater? Eu comentava, tem gente que sabe aqui que eu tenho hater. Tem gente que me odeia. Tem gente que me provoca, que faz provocação. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a mensagem é tão maior. E, aliás, quando a gente tem hater, talvez a gente esteja no caminho certo. Talvez. Vai ter crítica. Então, aceita isso que dói menos. Tá? Aceite a crítica. Às vezes você vai no shopping, você vê mãe abraçada com filho adulto, né? Essa mãe, ela tem duas opções. Ela fala assim, cara, eu não vou... Eu vi uma mãe falando uma vez, foi interessante. Ela falou assim, eu andar com meu filho adulto, né, abraçado, eu não, fica parecendo essa velha aí pegando esse novinho, né, o que vão pensar de mim? E aí tem mãe que já pensa o contrário, tem mãe que fala, nossa, que orgulho, né, tem mãe que vai buscar filho na Cracolândia e o meu tá andando comigo aqui no shopping abraçado, chupando sorvete, sabe? Cara, seja a mãe abraçada com o filho adulto. Você tá dando exemplo para a sociedade. Eu garanto que a pessoa de bem, bem resolvida, que eu digo, não é a pessoa do mal, a pessoa bem resolvida, ela vai olhar para a mãe abraçada com o filho adulto, vai falar, nossa, que lindo, que cena linda, pô, eu também vou fazer isso. Entende? Você está levando a sua mensagem para o mundo sem dar uma palavra. Agora tem uma coisa também, a gente passa a nossa mensagem para o mundo, mas a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente fala. Tem um amigo que ele fala assim, sem sincericídios. Quando a gente é sincero demais e magoa os outros. Isso a gente tem que tomar cuidado também. Só isso. Tá sendo sincero demais. Eu falo o que eu penso e pronto. Também não é assim. Você tem que passar a sua mensagem e pensa assim antes. Qual é inclusive para filhos. Qual é a melhor mensagem que eu posso passar para o meu filho que eu consiga atingir o coração e a mente dele. Entendeu? Que eu consiga fazer aquela pessoa evoluir. É isso que a gente tem que pensar sempre. Aí tem uma frase aqui do Jerônimo, que ele fala assim, aprenda a transmitir a sua mensagem de forma que a pessoa receba da melhor forma possível. Então a nossa busca incessante é pela melhor mensagem para atingir o outro. Quarta dica, tenha um porquê. Tenha um pra quê. Por que você está passando a mensagem? Por que eu tenho que parar para te ouvir? Qual é o seu objetivo com a sua mensagem? O que você tem de bom para mudar essa nação? A pessoa que é cristã, ela tem a mensagem de Cristo. Então, ela tem um porquê muito forte. Qual é a sua mensagem que você vai deixar para o mundo? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? É esse o ponto de partida. Então, porquê muito forte? Segura aí, 5. Segura essa. Fica aí. Olha essa, que importante. A 5 e última. É a última. O sofrimento é opcional. A dor, ela é inevitável. Tudo que a gente, ou quase tudo que a gente vai fazer na vida dói. Se eu vou mudar de atitude, dói. Se eu vou me expor, dói. Se eu ficar sem me expor, também dói. Se eu falar alguma coisa, pode doer, mas se eu ficar quieto, dói mais. Para tudo, aceita isso. A dor, ela é inevitável. Mas você permanecer no sofrimento é opcional. Então escolha a dor que você quer sentir. A dor do silêncio, de não levar a sua mensagem para o mundo porque você está com medo do julgamento. Ou a dor de se expor, que é uma dor só. Você não sofre dobrado, né? Lembra, no começo a gente falou isso. Quando você não leva a tua mensagem para o mundo, quando você não se expõe, você sofre 2 vezes. Uma por causa do medo e a segunda porque você ficou com raiva de ter sido paralisada. Entendeu? Então escolha a dor que você quer sentir. Se exponha, né? Ou permaneça, mas tome uma decisão. Agora lembra sempre, o sofrimento é opcional.